Oi, gente, tudo bem com vocês? Esperar ele entrar. Acho que é Camila. O primeiro aqui? Não, um, Ah, ali, ó. aqui. Ali, ó. Aqui. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a primeira live. A gente está com um projeto na UP, onde a gente quer fazer algumas, não digo entrevistas, mas buscar o conhecimento de algumas áreas, de como as pessoas e como as empresas estão se virando depois da pandemia, né? O que que mudou, o que está mudando, o que que vai ficar de tudo isso que a gente passou por esses 7 meses agora de pandemia, e como que a gente vai ter que lidar com tudo isso. Hoje a gente tem o prazer de estar muito bem acompanhado pelo Dr. Roberto Canelas Leal Neto, grande amigo, onde eu conheci o escritório de advocacia deles numa situação muito interessante e que eles nos ajudaram muito. Então, a primeira coisa, eu recomendo, porque são pessoas extremamente honestas, são pessoas de alto caráter e de muita ética. Então, antes de mais nada, estou recomendando eles, tá? Vamos lá, Roberto Canelas Leal Neto, advogado, pós-graduado em processo civil pela Universidade Cândido Mendes, mestrando em Direito Contratual Internacional pela Unini, México. Tudo bem, Roberto? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo bem? bem. E você, como é que tá? Tudo jóia, tá tudo tranquilo. Que É um bom. prazer estar Muito com obrigada vocês por ter aí. aceitado o convite. Eu que agradeço o convite aí, é um prazer poder participar dessa live aí, passar um pouquinho do que a gente está vivendo, né, e aprender também um pouquinho com você, com as pessoas que estão participando com a gente. Aí isso é Com muito bom. certeza. Muita coisa mudou, né, Roberto? Mudou. Com As pessoas, relação as, pe- principalmente a parte jurídica, né? Mudou. As pessoas estão chamando agora do novo normal, né? Por causa do advento aí da Covid-19. Mas o que que será, né, para a gente esse novo normal no sistema jurídico, né, do país? O que que já vem acontecendo, né? Porque foi tudo muito de repente, desde o final de fevereiro, se eu não estou muito enganado, princípio de março, quando a Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia do coronavírus, o judiciário teve que se mexer muito rapidamente para que pudesse, mesmo com o isolamento, estar garantindo pelo menos o mínimo dos direitos fundamentais, das tutelas, das liminares, fossem atendidas mesmo de forma não presencial. Digamos, não está, vamos dizer, num nível satisfatório, não está todo mundo no mesmo patamar, mas hoje, depois de 7 meses de pandemia, algumas resoluções foram editadas, algumas já estão em vigor, outras a justiça já está se adequando para tal, mas a tendência é que realmente dentro do judiciário a gente vai ter um novo normal, né? É o que a tendência do futuro agora, mesmo a gente vendo pela televisão infectologistas, médicos, falando que mesmo com a possível vacina contra a Covid-19, ela vai ser um vírus, vamos dizer, corriqueiro como a gripe, né? Então, a gente vai Sim, estar sempre correndo o risco de estar sendo contaminado, porque por ser vírus sofre mutações, então, a priori, a vacina que está para sair, provavelmente eles terão que desenvolver novas versões dela, como fizeram com a vacina da gripe no decorrer dos anos, para poder ter uma imunização. Então, esse novo normal, a justiça já entendeu que ele vai continuar, mesmo
após a vacina da Covid-19 estar disponível para o povo brasileiro. A gente, assim, eu queria chamar a atenção, né, porque foi uma coisa agora que aconteceu recente, foi dia 13/10 que eu recebi de um site da Justiça a respeito, né, que mudou várias coisas com relação à eleição desse ano, não foi só a data, né, que era sempre no segundo domingo de outubro, agora passou para 15 de novembro, né. Por exemplo, esse ano não vai ter a biometria. Ela vai estar dispensada, porque pelo fato de todo mundo colocar o dedo lá, já foi constatado que se cada um colocar o dedo, forem lá e colocarem álcool gel em seguida, o aparelho não aguenta meio dia de serviço da defeito. Então, vai ser a pessoa que tem biometria, que usa biometria, vai voltar a votar com documento de identidade. Há uma recomendação do Superior Tribunal Eleitoral que a pessoa leve a sua própria caneta para assinar a pauta de votação, para não precisar usar a caneta que todo mundo possa vir pegar lá. Vai ter aquele distanciamento de 1 metro entre o mesário e a pessoa que vai votar. Outra novidade é que quem for justificar o voto não precisa comparecer na sessão eleitoral, pode fazer pelo aplicativo do e-título, né? É uma maneira a mais, né, de tentar se proteger. Então, ou seja, está tendo todo um universo por trás dessas coisas que estão acontecendo, uma modernização, vamos dizer assim, já teria que acontecer, mas agora está tendo que acontecer numa velocidade mais rápida devido à pandemia. Então, esse novo normal, vamos dizer, não tem ninguém que vai escapar. Né? Todos vão ter que, de certa forma, se adequar, vão ter que se harmonizar com o momento novo, porque, para você ter uma ideia, eu estava lendo a reportagem agora, deve ter uns 10 dias, durante a pandemia, o e-commerce cresceu mais de 300%, as vendas pela internet, né? Porque diminuiu muito aquele contato pessoal vendedor-comprador, né? Passou a ser mais via WhatsApp, rede social, plataformas digitais, e veio aquele efeito cascata, né? Passou o e-commerce, os aplicativos de venda e o judiciário, que já veio desde lá de trás. Aqui, por exemplo, posso citar o exemplo de Petrópolis aqui, já há audiência por videoconferências em algumas varas, primeiro juizado especial civil, já se adaptou, já preparou-se todo e já está tendo audiência, inclusive já fiz várias audiências por videoconferência, e assim, tem falhas? Tem, porque também temos no Brasil um sistema de internet que não é tão bom a todos, tanto a internet móvel quanto a internet fixa. Mas a tendência, com o futuro aí do 5G, se conseguir, vamos dizer assim, alcançar as metas que o governo pretende com a implantação da tecnologia 5G, vai ser perfeito para realizar esse tipo de procedimento que a justiça está virando, né? A justiça eletrônica, né? 100% eletrônica, né? Então, você vê que o pessoal criou aquela agenda chamada 2030, né? Foi criada pela ONU, e ela foi derivada da Rio 92. Eles fizeram aquela reunião sobre o clima do Rio de Janeiro de 1992, assinaram um compromisso que 20 anos depois eles se reuniriam para ver as metas que teriam sido alcançadas. Em 2012, eles fizeram essa reunião, que foi a do G20, né? Foi a Rio mais 20, né? Que eles fizeram, e quando foi 2015, eles lançaram essa Agenda 2030, que ela contém 17 objetivos que os 193 países que fazem parte da ONU têm que cumprir até o ano de 2030. Né? Então, aí tem N coisas que vai desde... Assim, são projetos ambiciosos. Confesso eu particularmente que para alguns países muito difíceis de alcançar, que é como, por exemplo, erradicar a fome, a pobreza,
saneamento, água e esgoto, compromisso ambiental, que isso está em discussão atualmente, mas dentro desses 17 objetivos, eles implementaram 169 objetivos secundários dentro dos 17, que tem que ser cumprido pelos países, para tentar garantir, após 2030, um futuro sustentável. O objetivo, né, da ONU com esse novo normal também, né, que acabou que a agenda por tabela entrou nesse novo normal, né, que a partir de 2030 haja uma unidade, tanto com a preservação ambiental, com o saneamento básico, com a alimentação, com a nutrição, entre todos os países que compõem a ONU. Particularmente, eu acho muito difícil, até por questões econômicas, principalmente políticas, ideológicas de vários países, que todos consigam esse objetivo. Mas, assim, pelo que acontece no mundo hoje, e pelo que pode vir a acontecer caso também não se faça nada, se alcançar 50%, 60% do que tem dentro dessas metas, o mundo, a partir de 2030, para os nossos filhos, para os nossos netos, tende a ser melhor, tende a ter mais igualdade. Aí, esse novo normal... Se no nosso país, que territorialmente já tem um tamanho que já dificulta muito essa unidade de pensamento e essa unidade comportamental, imagina juntando 192 países, né? E tem a diferença econômica, né, desses países, econômica e também de investimentos, né, porque todos esses projetos eles demandam investimento, e alguns são um investimento muito alto, inclusive para o próprio Brasil mesmo, né, que é um país com um tamanho continental. Então, com relação a... porque a gente vive aqui vou dizer assim, no Sudeste, né, eu considero Sudeste a região sul do país mais privilegiada financeiramente e estruturalmente do que as demais regiões do país. Mas quem vai para a região norte, nordeste, centro-oeste do país, ali, boa parte, né, a diferença social é muito grande. Né? A diferença de estrutura, de cidade, de atendimento na saúde, é muito grande. A diferença é enorme para a gente aqui. Então, para cumprir essas metas aí até 2030, né, eles criaram até a sigla, né, chamada ODS, né, que é Objetivos Diretos. Eu não me lembro bem o que diz, que é essa sigla ODS, não, mas se refere aos 17 objetivos principais que eles têm para cumprir até 2030. São objetivos ambiciosos. Tomara, né, faço votos para que as coisas funcionem e consigamos alcançar esse patamar aí. A gente tem uma pergunta aqui da Mila, doutor Roberto, que ela está fazendo o seguinte: a tendência é que todo o sistema seja feito por meio eletrônico na justiça? Eu vou até adiantar alguma coisa que eu ia falar mais para frente. Obrigada, Mila. Valeu. O ministro do presidente do STF e também do CNJ, né, o ministro Luiz Fux, ele lançou agora há pouco tempo a Justiça 100% Digital, que está dando poderes para os tribunais, né, e para as varas atuarem de forma 100% digital. Por enquanto, que eu saiba, que tenho notícia que alcançou isso, é o STF e o TJ do Rio. Tá? A Justiça Civil do Rio já está disponível para atuar do modo 100% digital, ou seja, todo o andamento e atuação processual você tem a opção de fazer ela 100% de forma digital, não terá necessidade de ser presencial. Tem algumas coisas que ainda, em alguns lugares, para você ver a extensão da coisa, eu fiz essa semana que passou, junto com um colega, que eu acredito que ele deve estar nos assistindo aí, eu fiz uma audiência trabalhista junto com ele. E a audiência trabalhista, ela tinha 3 testemunhas pelo lado da minha cliente
e tinha duas testemunhas pelo lado da reclamada. Pela plataforma da Justiça, e aquele dia realmente funcionou bem, a internet estava boa, conseguiu-se ouvir o depoimento de todos. E não estávamos todos no mesmo ambiente. Tinha testemunha na cidade de Vassouras, tinha testemunha em Barra do Piraí, tinha testemunha daqui, e nós no escritório, fora a outra parte. E foi uma audiência longa, foi uma audiência, eu até confesso que uma das mais longas que eu fiz, foi 2 horas e 5 minutos de audiência. Mas funcionou perfeitamente, que assim, é uma contraprova que esse 100% digital, ele veio e veio para ficar. É a tendência, ou seja, os escritórios, a partir de agora, os escritórios de advocacia, eles vão ter que se adequar, pelo menos na parte tecnológica, e até os advogados, às vezes, que possam ter dificuldade com a parte tecnológica, informática, celular, aplicativo, vai ter que fazer uma reciclagem, uma atualização, porque a tendência, principalmente no estado do Rio, é que vá funcionar 100%. Aqui, por exemplo, nós adotamos, quando a gente marca com o cliente, a gente dá a opção para ele, primeiro, de atender por videoconferência, seja pelo WhatsApp, ou por alguma outra plataforma que nós temos aqui. A gente dá a prioridade pelo atendimento. Na pandemia foi. Enquanto estava proibido os escritórios, foi todo ele por vídeo. Agora que houve a flexibilização dos escritórios, a gente continua tentando habituar o cliente à videoconferência e ao não presencial, porque depois, no caso de vir ter uma demanda proposta e ter uma audiência, se ela for por videoconferência, ele tem que estar habituado a falar com o juiz, a falar pela videoconferência. Então, o home office, assim, antigamente todo mundo falava, né? Eu tenho um escritóriozinho em casa, agora a coisa já mudou. Muitas pessoas tiveram que montar uma certa estrutura em casa também, eu tive que montar, para poder atender a demanda das pessoas durante a pandemia e agora no flexibilização, no pós-pandemia, porque a maioria, como eu disse, dos clientes a gente continua atendendo por videoconferência. Aqueles clientes que dominam um pouco mais a tecnologia, ainda se você consegue que eles te mandem a documentação necessária escaneada, ou pelo próprio aplicativo, há aplicativos de scanner, há pessoas que têm o próprio scanner em casa, escaneia, já te manda o documento em PDF. Às vezes você quase não tem mais contato com o cliente, a não ser desse jeito que igual nós estamos aqui agora. Mas presencialmente, aqueles que dominam mais a tecnologia, você quase já não tem mais contato. Já está havendo essa adaptação. Entendeu? Então, E isso leva a um comportamento mais sustentável também, né, doutor Roberto? Também, porque e mais acaba assim, não gerando tanto papel, né? Nem tanto papel, porque os processos hoje são eletrônicos, né? Aqui no estado do Rio são todas as vagas, federal, trabalhista, civil, todos eles eletrônicos. Então, a gente, por exemplo, aqui, nós adotamos a nuvem, e cada cliente tem sua pasta na nuvem como se fosse um arquivo de papel. Só que fica tudo guardado dentro da nuvem. E a gente, quando vamos fazer audiência, quer seja por videoconferência, quer seja presencial, porque antes da pandemia o processo já era eletrônico, bastava você levar um tablet com você, ou um laptop, no caso, ou se não quisesse levar nenhum dos dois, o próprio computador que fica na sala de audiência, você tinha acesso ali, você entrava com a senha e você acompanhava todo o processo ali sem precisar dispor de papel, impressora. Realmente aquilo, é uma das metas da ONU, né? Que é o desenvolvimento sustentável. Então, os escritórios vão ter que se adequar a essa era digital, a esse novo normal, a esse tipo de atendimento ao cliente. Claro que vai existir as exceções, que vai ter que ser presencial, porque uma pessoa não consegue dominar, não tem o celular, que às vezes tem esse tipo de acesso. É evidente que ainda por um tempo vai ter. Mas no futuro, eu acredito que a pessoa vai ter essas duas opções. Ela vai poder ter o presencial
Mas com relação ao judiciário, a minha impressão que eu tenho, pelo que eu vejo os ministros do STF falar, os ministros do STJ falar, os juristas falarem, é que, além dos processos digitais, os procedimentos também serão 100% digitais. A presença nossa em fórum vai ser bem diminuída. Tem uma pergunta aqui da Mila também. Ela está perguntando se a gente acredita que as pequenas e médias empresas estão se adequando com facilidade ao home office para conseguir dar continuidade nas suas atividades. Bom, Mila, a nossa empresa aqui, a Up Solution, ela é considerada uma empresa de pequeno porte, mas a gente tá todo mundo home office praticamente. A gente tem alguns pontos que a gente faz guarda de documentos, né? E aí, uma vez ou outra que a gente precisa de alguém lá na empresa. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo a live da minha casa, tá? Eu montei, como o Dr. Roberto falou, eu montei uma estrutura aqui em casa, tive que montar a minha estrutura de escritório mesmo. Uma coisa até que eu ia perguntar para o Dr. Roberto, no princípio eu me sentia muito cansada quando eu tinha que fazer alguma videoconferência com o cliente ou até com os colaboradores da empresa. Hoje em dia eu já estou bem mais adaptada e olha que a gente tem esse costume do home office na empresa pelo menos há 8 anos, para você ver como é que é diferente, né? Doutor Roberto, o senhor sentiu isso, essa passagem de adaptação do escritório para o home office, É, fisicamente e mentalmente? é, teve sim. Nós, como advogados, né, nós temos assim, sempre prazos a cumprir, embora assim, na parte civil, tributária, família, que nossos escritórios atuam mais, os prazos sempre contados em dias úteis. Mas acaba que às vezes a carga de serviço é tão grande que você tem que trabalhar, às vezes tem que fazer uma peça no sábado, domingo, para não te complicar a semana seguinte, que às vezes você tem compromisso na semana seguinte que você não vai poder estar nem no seu escritório e nem no home office. Então, a gente sentiu um pouco o peso, acredito como qualquer outro advogado, a partir do momento que você teve que se isolar dentro de casa e obrigatoriamente o seu escritório ter que ser lá. Entendeu? Aí você tem que manter uma rotina de disciplina, porque lá quando você está em casa, você dorme um pouco mais, às vezes vai fazer alguma outra coisa e deixa o serviço um pouco de lado. Então, a gente tem que transformar o que a gente chamava de cantinho do guerreiro, que era a churrasqueira, a geladeira com a cerveja, aquela coisa toda. Tivemos que transformar o novo cantinho do guerreiro. Tem lá o cantinho do guerreiro para churrasqueira e cerveja, mas teve que fazer o escritório para você dar uma espécie de profissionalização, cumprimento de horário, para você também não ficar, vamos dizer assim, sem administração da vida pessoal, né? Porque às vezes teve um momento que comigo começou a acontecer isso. Eu estava deixando de fazer coisas para mim, porque eu estava fazendo outras coisas, e na hora que eu tinha que fazer coisas para mim, eu tinha que fazer meu trabalho. Aí já era fora de horário, já era noite, e começou, aí eu falei, opa, é hora de parar. Aí eu falei com a minha esposa, vamos fazer um canto, e ali é como se fosse o nosso escritório lá no centro. A gente vai parar, vai trabalhar ali de tal horário a tal horário, e depois a gente vai fazer nossas coisas, porque estava acontecendo aquela mistura. Então, no início, realmente, a gente sentiu muito, como você perguntou. Mas, até mesmo pelo fato de estar acostumado a fazer isso, mas era esporadicamente em casa. Quando se tornou uma obrigação por causa do isolamento social, aí realmente a gente sentiu um pouco o peso, mas foi aquilo que eu já havia mencionado anteriormente, né? A gente se adequou, né? A gente se harmonizou a esse novo normal e agora está fluindo direitinho. Não, e mais uma informação para Mila, algumas empresas tiveram um aumento de 40% da produtividade no home office, tá? Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, porque o que que acontece? O que está acontecendo? Só para
responder acabar de responder a pergunta da Mila e a gente voltar para o doutor Roberto. A gente está se estressando menos em alguns aspectos. Depois que a gente acostumou com a pandemia, né, que foi um estresse muito grande no início, depois que a gente acostumou com a pandemia, a gente começou a ver quais eram as vantagens de não pegar ônibus, de não pegar um transporte, o tempo que a gente perdia de ir para a empresa e voltar para a empresa, voltar para casa. Então, tudo isso está fazendo com que as pessoas tenham uma melhor produtividade, uma melhor concentração. É claro, tem casos que são complicadíssimos, né? Tem que dividir o tempo com as crianças, né? Quem tem crianças em casa tem que dar atenção, elas também estão estudando em home office, mas parece que a tendência vai ser realmente o home office, com certeza. Até porque vai ficar mais barato, entendeu? É economicamente bem mais barato o home office, que você não vai gastar tanto combustível, tanto passagem de ônibus, tanto alimentação fora de casa, igual você estando em casa. Economicamente também é melhor. E produtivamente, eu senti que foi, a princípio, nem tanto, mas depois que houve uma organização do tempo, do trabalho, a produtividade no home office ela é maior do que fora do que no escritório normal do dia a dia. Sim, o Luciano está até comentando exatamente isso. Obrigada, Luciano, por estar assistindo a gente. Então, doutor Roberto, a tecnologia digital no judiciário afeta os direitos constitucionais? Essa daí era uma grande questão, e que no início da pandemia foi muito questionado pela imprensa, pelas pessoas, por clientes nossos também. Como é que fica se eu precisar de uma internação hospitalar de urgência? Como é que fica porque a princípio, quando a pandemia da Covid-19 começou, deu a entender que parecia que as pessoas só morriam de Covid-19, não tinha outros tipos de doença, né? Parecia que ninguém morria mais de infarto, nem de outros tipos de doença. Não que eu esteja minimizando a Covid-19, não isso, mas com relação aos direitos fundamentais. Hoje, por exemplo, as comarcas que não têm audiência virtual, você tem a opção de levar o processo de forma eletrônica, respondendo ao juízo, até o momento que o juiz pergunta se há necessidade de ter audiência, ou se ele, com as provas, e se tem necessidade de juntar provas, ou se ele pode fazer o julgamento antecipado do mérito da questão, porque o Código do Processo Civil dá essa base, sem audiência. Aí, com concordância de ambas as partes, se houver concordância, o juiz, já aconteceu com muitos processos meus durante a pandemia. Os processos foram julgados sem sequer ter audiência, com concordância das duas partes. Se alguma das partes não concordarem, eu tenho rol de testemunhas para juntar, eu preciso da audiência presencial, o juiz, obedecendo o princípio constitucional do contraditório, da ampla defesa, ele suspende o processo e manda aguardar o momento, ou que vai ter audiência por videoconferência, como foi essa do Justiça do Trabalho, ou manda aguardar ou voltar às audiências presenciais do fórum. Aí, para poder ouvir as provas testemunhais, as demais pessoas que têm que ser ouvidas. Então, como está sendo amadurecido essa parte da justiça 100% digital, e o TJ do Rio foi o primeiro a abraçar isso, eu acredito que nós, aqui no Rio de Janeiro, já saímos da frente, e em breve nós vamos ter esse tipo de estrutura que não vai precisar de peticionar o juiz para suspender o processo por causa de ter que ter audiência presencial. Vai ter audiência, mas vai ser audiência da mesma forma que nós estamos conversando aqui agora. Vai entrar todos na mesma sala, como se estivesse na frente do juiz, e vai cada um prestar seu depoimento e o princípio constitucional também da celeridade processual, né, do contraditório, da ampla defesa, da duração razoável do processo, isso tudo não foi afetado.
tá? Foi muito bem administrado pelo judiciário durante a pandemia, isso aí. Então, não teve, assim, que eu tenha conhecimento de nenhum direito fundamental violado, né? E nenhum direito constitucional violado por causa da pandemia. Inclusive, tive clientes que teve necessidade, eu quero até destacar aqui, né? Teve necessidade de tutela de urgência para operar a doença grave e que o juízo aqui de Petrópolis, da Fazenda Pública, em 24 horas citou o município dando prazo de 15 dias para eles realizarem a cirurgia. Em 24 horas estava citando a prefeitura. Então, quer dizer, em nenhum momento, pelo contrário, funcionou de forma perfeita. Então, a tecnologia digital ela não vem para restringir direitos, né? Ela vem para poder melhorar a acessibilidade aos direitos, né? Fazer com que eles fluam de forma mais rápida. Eu acho muito importante a parte digital, porque às vezes tem pessoas que podem ter dificuldade até de locomoção, alguma coisa nesse sentido, e tudo estando digital, você pode fazer até um BO digitalmente hoje em dia, né? Pode. Então eu acho que isso aproxima a justiça, né, do cidadão, né? É uma atitude de criar cidadãos para o nosso país, com certeza. Assim, o medo todo que a gente tinha, né? A justiça parou, a justiça... Há casos e casos, tem lugar que realmente a justiça está andando muito lentamente durante a pandemia. Eu tenho casos aqui fora de Petrópolis que está acontecendo isso em algumas comarcas, demorando demais para, às vezes, ter uma decisão. Às vezes a pessoa que está dependendo de um auxílio-doença, que está com a doença grave, está demorando uma eternidade para o juiz. Mas aí são particularidades do local que está proposta a ação. Aqueles que se anteciparam aos fatos, né, as comarcas, as varas que se anteciparam aos fatos e correram para se adaptar à pandemia e a essa tendência de novos tempos, tá indo de vento em popa, tá fluindo direitinho. De todas as varas, qual que o senhor acha que é mais difícil, ou mais difícil não, mas que vai demorar mais a se adaptar ao digital? Olha, se eu tirar eu vou tirar por base, tá? Eu vou tirar por base o que noticiou-se e vou tirar por base nossa cidade. O que noticiou-se? Que durante a pandemia a justiça que menos produziu foi a Justiça do Trabalho. Tá? Isso não é eu que estou falando, não é opinião minha. Isso está nos sites jurídicos todos aí. Foi a justiça que menos produziu, foi a Justiça do Trabalho. Aqui em Petrópolis, a justiça que menos produziu, ao meu ver, pelas demandas que nós temos aqui, também foi a do trabalho. Foi a que menos teve andamento. Seguido de perto ali pela federal. Agora, a civil, assim, foi como se tivesse, assim, não estou falando de resultado processual, se foi procedente, se foi condenado, não foi. Mas em andamento processual, da parte civil, tanto aqui do centro quanto em Itaipava, não tenho nada para reclamar. Era como, está andando como se fosse a época que era presencial. Entendeu? Tá o trâmite normal. É engraçado, né? Eu tinha a impressão que a da família que seria mais difícil, né, de se adaptar. Não, Estranho, né? Não, aqui é da família, inclusive eu tive vários julgamentos durante a pandemia, de fixação de pensão alimentícia provisória, tive procedência até para impedir um pai de visitar a filha aqui em Petrópolis, que o pai mora em Campo Grande do Rio, e na época Campo Grande do Rio era um dos bairros mais afetados pela Covid-19. E o pai saía do Rio e vinha para Petrópolis, aí quando estava aquela barreira sanitária impedindo a entrada de gente de fora aqui, o cara deixava o carro na casa do alemão e pegava o táxi de Petrópolis e entrava dentro da cidade.
Nós conseguimos comprovar isso tudo, o juiz suspendeu a visita dele por 120 dias e colocou a visita dele com hora marcada por videoconferência, igual nós estamos aqui agora. E você me pergunta, funciona? Funciona. Ele só não fazia a visita pelo Instagram, fazia por Skype. A vídeo com a filha dele, mas via e falava com a filha todo dia com horário marcado. Então, a vara da família andou perfeitamente, dentro do possível, daquilo que poderia ser feito da forma digital, funcionou direitinho. Então, vamos dizer, o digital, ao invés de afastar, está aproximando as pessoas. Está aproximando, então. Está aproximando. Muito bom. Eu mesmo, com a minha própria família, que não são daqui, né, são de Paraíba do Sul, Três Rios, outros de Minas Gerais, uma boa parte desse tempo de pandemia a gente se falou pela tecnologia, né, por videoconferência, e também funcionou muito bem. Então eu bato naquela tecla de novo que eu tinha falado, as pessoas vão ter que se adequar de um jeito ou de outro, senão vai ficar para trás. Com certeza. Eu também não sou daqui não, eu sou de São Paulo, eu sou de Campinas, né? Então a minha família está toda lá, eu só tenho 2 irmãs aqui de família mesmo, né? Então, e mesmo o meu aniversário, por exemplo, da pandemia estava pegando firme mesmo, que foi em maio, a gente fez estava no auge. A gente se reuniu pelo WhatsApp. O meu foi em agosto e também fui parabenizado pelo WhatsApp. Não pôde vir ninguém para cá e nem pude sair daqui. A Mila está perguntando, devido à pandemia, você acredita que os magistrados estão mais sensibilizados, concedendo tutelas de urgência no intuito de ajudar a população? Olha, eu acredito que não, tá? Eles seguem o princípio que do direito a gente chama do livre convencimento do magistrado. Tá? Se ele tiver convencido, como foi o caso que eu citei para você minutos atrás aí, da internação da cliente que precisava de uma cirurgia com urgência, se ele se convencer com as provas que é passível de tutelar, ele vai conceder. Agora, se ele entender que não é, ele também não vai dar. Entendeu? Não, com relação a isso aí, nem melhorou, nem piorou. Continuou igual era antes, até porque o Código de Processo Civil continua a mesma coisa. Teve a lei da pandemia e tudo, mas não modificou com relação à tutela e liminares, nada disso. Então, a parte de tutelas e liminares, os juízes continuam arbitrando ou não, levando em consideração os mesmos pressupostos antes da pandemia. Não, isso é interessante, né? Porque você não muda o teu comportamento de juízo, né? Ele não vai mudar o comportamento dele com relação ao entendimento das leis, né? É claro que para algumas decisões, nem vou dizer que sejam só liminares, né? É claro que eles vão levar em consideração a pandemia, como foi o caso, você estava falando do direito de família, está acabando hoje, né? Dia 30, eu não sei porque eu não vi jornal hoje se prorrogaram, mas a lei temporária da pandemia está terminando hoje e até a data de hoje não poderia prender por dívida de pensão alimentícia o alimentante do menor, né? Era prisão domiciliar. Na minha opinião, essa prisão domiciliar nunca funcionou e nem vai funcionar. Porque se você não tem tornozeleira eletrônica, os presos da Lava Jato, você vai ter tornozeleira eletrônica para segurar um pai de família que não paga pensão dentro de casa? Para mim isso não funcionou, para mim não sei se funciona, mas para mim não funcionou. Eu não tive caso parecido com esse aqui, mas se terminar hoje a lei temporária, isso aí volta ao normal. Isso foi uma mudança temporária que teve, né? Que foi a suspensão da prisão civil do alimentante durante a pandemia. A mesma forma, o despejo por liminar
né, que havia sido no texto original suspenso, não poderia ter ação de despejo liminar por causa da pandemia. Isso foi algumas alterações assim muito mínimas, nem alterações, algumas exceções, né? Foi temporário, foi algumas exceções mínimas que teve devido ao advento da pandemia, mas no geral os magistrados continuam obedecendo os princípios constitucionais que eles são, que eles prestam, vamos dizer, reverência, né, para alimentar as decisões. Sim, com certeza. Está vindo aí a concessão do 5G, né? Já foi publicado no Diário Oficial, ano que vem deve abrir a licitação. O 5G vai mudar muita coisa, doutor? Olha, eu estava, inclusive, lendo a respeito essa semana, né, porque estava tendo uma briga, quando eu citei aquela agenda de 2030, que falava a respeito das mudanças que os países, né, têm que se adequar, mas dependia muito mais de política, né, até do que de dinheiro, né, de posição política, de ideologia, mas já estava tendo uma briga, porque o Brasil vai lançar o leilão para a concessão do 5G, só que os Estados Unidos não quer que nós coloquemos a China aqui no país, só que, em contrapartida, a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Em segundo lugar, os Estados Unidos. E os Estados Unidos está fazendo pressão em cima do Brasil para não pegar a tecnologia 5G da China. O que eu li a respeito, né? São poucos países que adotaram até hoje, eu vou dizer, quase em toda a integralidade o 5G. A Suécia, Coreia do Sul e a China. E os Estados Unidos agora. É incrível o que eles fazem. Você consegue controlar suas coisas dentro de casa pelo celular. Você consegue até manobrar um carro ou uma máquina de uma fábrica pelo celular. Então, eu trazendo isso para o mundo do judiciário, quantas coisas não podem ser feitas com a tecnologia 5G? Eu chego a imaginar o tribunal do júri feito por videoconferência em 5G. Por que não? Claro, hoje eu estou acreditando a estrutura com a internet que temos no Brasil para ter vou dizer assim, um evento desse. Por exemplo, vou dar um exemplo dos meus pais. Fizeram 45 anos de casado, em setembro. Aí fizeram uma reunião, a igreja lá que ele pertence, fizeram uma reunião por videoconferência numa plataforma, e entrou tanta gente na plataforma que uma das pessoas que iam falar durante a plataforma tiveram que tirar o vídeo e deixar só o áudio, porque senão travava tudo e ninguém conseguia nem ver nem ouvir. Então, eu estou exemplificando isso, por quê? Porque chegando o 5G, isso aí acaba. Entendeu? Agora, é claro, não é simplesmente chegar o 5G, não é todo aparelho que vai pegar 5G de celular, não é todo computador que vai operar 5G, vai ter que ter também uma renovação tecnológica nas casas, nos escritórios, nas empresas, vão ter que ter uma renovação tecnológica todinha, né, e obedecendo, subordinado à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a coisa novíssima, né, aqui no Brasil. A China já é bem mais adiantada com relação a essa parte de proteção de dados, e aqui o Brasil, como começou agora, eu vou dizer assim, engatinhar nisso, quando o 5G chegar aqui o ano que vem, o Brasil já tem que estar num patamar mais elevado com relação à mídia digital, a dados digitais, para a internet ela entrar para ajudar, né? E não para atrapalhar, a intenção não é essa, não para atrapalhar ou para atrasar o andamento tecnológico de tudo aqui. Aí, isso traz também compliance digital, né, doutor? Que traz isso aí. Muita força agora para que todos possam se adaptar todo e ter mundo. um compliance digital, né? Eles já estavam, inclusive, eu estava lendo a respeito desse leilão que a Anatel vai fazer, né, a respeito do 5G, e eles estão querendo vincular
a empresa que pegar, por exemplo, São Paulo, a cidade, capital, para implantar o 5G, ela está obrigatoriamente adjudicada a implantar o 5G do Nordeste também. Porque quando faz esse leilão, né, essas empresas multinacionais fazem um estudo, aí vai ver que a renda per capita aqui do Sudeste é uma, lá do Nordeste é outra. Mas não adianta você querer falar, trazendo para o mundo jurídico, o juízo 100% digital do Estado do Rio, do Estado de São Paulo, e lá no Maranhão você não ter, porque a internet lá é 3G. Entendeu? Sim. Então, vamos dizer, é o mesmo raciocínio que eles estão usando para o saneamento básico, né? Exatamente, é isso aí, o mesmo raciocínio do saneamento básico. Acredito até eu que eles vão, de certa forma, editar, dentro desses objetivos da Agenda 2030, eles vão editar alguma norma a ser cumprida com relação às regiões mais pobres do interior de cada país. Porque você implantar determinados serviços ou prestação de serviços no local onde o dinheiro já corre por natureza é fácil. Eles vão ganhar dinheiro fácil. Agora, você colocar, por exemplo, uma internet 5G numa aldeia indígena, numa cidade que fica bem no interior da Amazônia ou do Pará, sim, que às vezes o acesso é só por barco, é difícil, é muito trabalhoso. Então, eu achei assim, eu achei bem inteligente, não sei se foi do ministro da Economia ou se foi da Ciência e Tecnologia, que vinculou isso. Aonde for leiloado um local que, vamos dizer assim, um local rico, né, de renda per capita alta, vai estar vinculado a ter que implantar no local onde, teoricamente, não teria acesso tão cedo a esse tipo de tecnologia. Se conseguir, na prática, fazer isso, aí o Brasil, em parte de tecnologia, decola. Aí o judiciário vai junto. Porque onde tem dificuldade para você acessar uma audiência virtual, você já não vai ter mais. Claro, com certeza. Doutor, só um minuto, eu vou responder uma outra pergunta da Mila aqui. Claro. Mila, o que acontece? Com todas as medidas que o governo tomou, a maioria não chegou nas empresas. A ajuda para as empresas em si, principalmente pequenas e médias empresas, a gente não conseguiu ter acesso, tá? Primeiro porque as linhas de créditos que foram abertas, elas estão chegando para a gente muito caras, tá? Os juros do governo são baixos, mas vai rolando juros sobre juros sobre juros e a gente está chegando. Quem consegue ter acesso está tendo uns juros muito altos. Com relação às pausas de contratos de trabalho, realmente ajudaram bastante, né? Nesse meio tempo que a gente levou para se adaptar, onde as vendas foram lá para baixo. Agora, eu acho que assim ajudou, mas não ajudou, entendeu? Foram úteis, mas eu acho que eu te dou uma solução simples aqui. Eu não sou economista, mas eu te dou uma solução simples que eles poderiam ter colocado em prática, como eles colocaram para as empresas aéreas, que é você pegar o empréstimo direto no BNDES. Então, por exemplo, empresas que tenham o cartão do BNDES, eles podiam ter creditado o empréstimo direto no cartão do BNDES. Isso é uma coisa que passou boba pela minha cabeça. Não parei para estudar nada, mas é uma solução que poderia ter sido feita rápida, entendeu? E o dinheiro ter chegado mais rápido para as pequenas empresas. Chegou tão rápido para a pessoa física, né? O auxílio emergencial foi um esforço muito grande, isso tem que ser reconhecido do governo, foi absurdamente você processar
toda essa base de dados e, bancarizar quase 30 milhões de pessoas foi um trabalho da Dataprev junto com a Caixa Econômica, que você tem que realmente assim bater palma e realmente reconhecer o quanto que foi importante isso, entendeu? Espero que mas tem um trabalho, o presidente da Caixa Econômica, Pedro, agora eu não me lembro o sobrenome dele. É engraçado você ver os depoimentos dele com relação ao auxílio emergencial, que era sonho dele de garoto trabalhar na Caixa Econômica e atender a população brasileira da forma que, por um problema seríssimo que foi a pandemia, ele teve essa oportunidade de realizar o sonho dele de garoto, de 18 anos, que ele queria realmente trabalhar para o Brasil. Então, você vê um posicionamento muito diferenciado nessa situação. E a Dataprev teve uma participação com relação a essa geração de dados digitais, né, já que a gente está falando do digital, muito importante nesse processo, tá? A Dataprev, para quem não sabe, a Dataprev ela roda todas as informações do INSS, é um órgão, uma parte do governo que atende ao INSS com relação aos dados, todos os nossos dados, né? E com relação à pandemia, eles rodaram os dados da questão do auxílio emergencial, foi aonde foi descoberto quase 30 milhões de pessoas que eles chamam de invisíveis, tá, no país. Então, a Upsolution já trabalhou para a Dataprev, fazendo transcrição, Copdesk, aquela coisa toda. Então, a gente teve um contato com o pessoal lá da Dataprev muito legal. E não foi fácil o trabalho deles, com certeza, tá? A gente tem que reconhecer muito, assim, muito, muito mesmo. Obrigada, doutor. Desculpa ter interrompido Não, você. até você veio falar a respeito da prestação do serviço público aí, e a gente estava falando da qualidade digital aqui, eu lembrei, nós advogamos para uma empresa que presta serviço de licitação, né, para vários entes públicos, municipal, federal, estadual, e diversas partes do país, e os pregões e atas referentes a licitações, na pandemia, ficaram todos eles online. Os lances, as entregas, todos eles online. Ela teve funcionário temporário contratado e ela sequer conheceu o funcionário, a não ser por videoconferência. Prestou serviço, terminou, encerrou-se o contrato, pagou-se o que devia de verbas a eles e não chegou a ter aquele contato pessoal por causa do isolamento. A gente estava falando sobre a Agenda 2030, né, que eu te falei que tinham 17 itens. Um deles, né, que eu fiz questão de buscar, né, paz, justiça e instituições eficazes. E isso aqui, aí a gente chega naquele ponto que eu estava te falando a respeito do judiciário. A tendência dele ficar mais eficaz, né? A instituição, poder judiciário ficar mais eficaz com essa parte digital, entendeu? E realmente a parte do judiciário que está já não chegou na plenitude, mas já está nessa parte digital bem adiantada, está fluindo muito bem. Está indo muito bem. E o que a gente não pode esquecer é que, da mesma forma que a gente teve que se adaptar de uma hora para outra para trabalhar em casa, para adaptar a empresa, para ter esse movimento, o executivo, não importa o nível, né, seja federal, estadual ou municipal, eles também tiveram que ter esse mesmo movimento, né? Então, e o deles muito mais rápido, porque
a população, né, o cidadão precisava desses executivos, né, em todos os âmbitos. Então, a gente não pode esquecer de parabenizar todo o executivo, e eu não estou falando partidário, tá, gente? Eu não estou falando de governo X ou governo Y. Eu estou falando do servidor público, que muitos deles fizeram um trabalho incrível, né, para poder atender a população da forma melhor e mais rápida. Eu tenho uma amiga, né, e também colega de trabalho, que ela é advogada-geral da União. Ela falou para mim que durante a pandemia passou na mão dela 100 mil processos para concessão de auxílio emergencial. 100 mil. Você imagina o que ela e a equipe dela não trabalharam durante a pandemia, mesmo em casa, né, para poder conseguir dar andamento nesses processos todos. Assim, se para a gente, individualmente, em casa, para a gente se adaptar ao mínimo, já teve um certo trabalho, você traz isso para a forma macro, né, que é a Advocacia Geral da União, com a atuação do país inteiro. Tem que se adaptar para isso, realmente é um desafio lançado. É um desafio tão grande quanto... Nossa Senhora! É um movimento muito grande que está sendo feito ainda, né? Até alcançar aquilo que é o desejável para poder seguir. Porque nós não sabemos ainda o que vai ser, né, quando vai ter a vacina, qual vai ser a eficácia da vacina, quanto tempo ela imuniza, quantas doses vai ter que tomar, se é anual, se é semestral, ainda não se sabe, né? Sabe que tem a vacina em desenvolvimento, mas já tem-se notícia que no Brasil só vai estar disponível a partir do meio do ano que vem. Então, até o meio do ano que vem, praticamente não chegam, estão chegando perto da metade do tempo para ter a vacina. E você vê, por exemplo, a educação. Diversas escolas, eu destaco, por exemplo, até faculdades, né, que meu filho cursa, rapidamente eles se adaptaram ao digital e ele tem aula, exercício e prova, tudo de forma digital. Ele acessa a plataforma da faculdade dele, em Terezinhos, e estuda como se estivesse dentro da sala de aula. E está seguindo. E está seguindo o curso. Então, assim, eu tiro o chapéu... Algumas empresas que fazem a AD e o movimento aumentou demais, assim, né? É incrível o que a gente está gerando de produção para o EAD. É incrível. Toda uma adaptação, eu acho que a gente teve, eu acho que até assim, a gente aprendeu muito rápido, né, doutor? Se a gente falar em 7 meses, todo mundo. Se a gente tirar na média, eu acho que a gente passou de ano. Passou, é verdade. Nós passamos de ano. Por exemplo, eu vou citar uma frase, eu ia citar essa frase no final, mas como a gente está falando desse desenvolvimento, dessa competência que determinadas entidades tiveram, de se redescobrir, de se reinventar durante a pandemia, tem uma frase de um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia que diz o seguinte, que não há nenhuma prova concreta que o otimismo funciona, mas há todas as provas possíveis que o pessimismo funciona. Esse foi o Prêmio Nobel de Economia. Então, pode ser que o otimismo não funcione, não dê certo, mas você tem que ser otimista. Porque se você for pessimista, você pode ter certeza que tudo dá errado. Então, realmente, isso é constatável. Mesmo com todas as dificuldades, quem se dispôs a se reinventar, a se reestruturar, a fazer o novo, já saiu na frente. Já está na frente. Isso serve tanto para o escritório de advocacia, para empresas e pessoas e vendas. Quem se adaptou a isso, a gente ouvia falar, por exemplo, no caso de supermercados, né? Só aqueles supermercados, vamos dizer, mais, no termo popular, chiques, né? Que entregavam compra em casa para os clientes.
durante a pandemia, praticamente todos, até desenvolvendo aplicativos para você fazer sua compra pelo aplicativo, paga com o cartão e eles entregam em casa. Aqui em Petrópolis foram aí no mercado. Existe um aplicativo em São Paulo, doutor, que você contrata entre aspas, contrata uma pessoa e ela vai no supermercado fazer aquela compra para você. Então, se aquele produto que você pediu não tem, ela te liga e pergunta, olha, não tem esse, vai substituir por tal, tal, e depois entrega na sua casa. Quer dizer, novos serviços foram criados, né, durante essa pandemia, né? Eu sei assim, a pandemia veio mostrar para a gente diversas faces, né? Veio desenvolver a gente os maiores medos, né? Quem não tem medo de pegar a Covid, entendeu? Até os que discursam que ela não existe, eu duvido que não tenham medo de ficarem doentes, né? Veio trazer o aprendizado das pessoas terem que se ajudar, né? Veio trazer o aprendizado para nós que precisamos inovar, né? Precisamos mudar antigos hábitos, precisamos entrar numa nova era, num novo tempo. E assim, eu acredito que com vacina, sem vacina, esse caminho que entrou para o judiciário é um caminho que não vai ter volta. Ele vai prosseguir. Ele vai seguir o caminho da tecnologia, como qualquer país que almeja ser país de primeiro mundo faz, né? Tanto que até a tecnologia 5G saiu primeiro para os países mais ricos, né? Foi para a Suécia, foi para a China, foi para os Estados Unidos, foi para a Coreia do Sul, países que têm economia mais forte. Então, eu acho que o caminho é esse e eu estou muito confiante. Continuo confiando muito na justiça, no direito, entendeu? Temos uma Constituição que fez 30 anos, a Constituição nova, né, perto de outros países, mas que ela é uma Constituição que garante ao povo, ao cidadão, muitos direitos. Inclusive, eu sempre pensei, né, e pessoalmente sempre defendi que na grade curricular escolar, né, do ensino médio, deveria ter uma noção, pelo menos aulas de introdução ao estudo da nossa Constituição. Porque você consegue fazer que cresçam pessoas que tenham opinião formada a respeito de determinados assuntos, que às vezes a pessoa tem uma opinião e às vezes não sabe que a Constituição não permite aquilo. Igual você vê muitas pessoas dizerem, no Brasil tinha que ter pena de morte, no Brasil tinha que ter isso. Se a pessoa tivesse um mínimo da instrução da Constituição, igual, por exemplo, o americano tem, né? O cidadão americano tem, o brasileiro saberia que não há possibilidade de você ter prisão perpétua aqui, não há possibilidade de você ter pena de morte. Então, você traria para a sociedade um conhecimento maior até para questionar governo, forma de governar, atitudes às vezes, do próprio STF, atitudes do próprio governo, que às vezes é embarreirada pelo STF e vice-versa. Se o povo tivesse um pouco da instrução constitucional, ia conseguir entender, entendeu? Ia conseguir compreender alguma coisa. É aquela coisa, né? A gente ia conseguir formar cidadãos de verdade, né? Exatamente. Ia ter, vamos dizer assim, ia haver menos revolta, né? Ia haver menos protesto contra instituições se tivesse esse pleno conhecimento. Eu estou, assim, sendo muito raso no que eu estou falando e estou me policiando para não expressar opinião contra político ou grupo político, entendeu? Como a gente várias pessoas que nos assistem com várias opiniões e divergências políticas, a gente tenta ser o mais normativo possível para a pessoa poder compreender e também pensar, entendeu? Pelos dois lados. Mas
eu tô, particularmente, com o judiciário, eu estou muito otimista com as coisas que estão para vir, que estão sendo implantadas. Vai ajudar É isso que muito. eu ia te perguntar agora. Com, claro, houve um processo de mudança, mas você está gostando dessas mudanças? Olha, eu particularmente, eu nunca tive dificuldade com tecnologia, sempre pelo contrário, amei. Então, essas mudanças que está tendo no judiciário para a parte digital, para mim está sendo excelente. Que o celular na mão, o tablet na mão, eu tenho meu escritório todinho, entendeu? Então, para mim, particularmente, tá ótimo, está muito bom. Não, tenho uma pessoa que trabalha comigo, o Everton, que quando a gente resolveu mudar a estrutura da área comercial agora na pandemia, que botou tudo. Ele anda com dois celulares, doutor. Ele vai amando, assim. É a vida Dispensa, dele. Agora ele está é, feliz da vida. dispensa uma coisa. Antigamente era muito comum você ver advogado puxando aqueles carrinhos na rua, com aquela pilha de processo Sim, amarrada na corda, porque hoje acabou isso. Hoje você carrega tudo aquilo no pendrive dentro de um celular, né? gerava Então, até ler, né, doutor? pô, exatamente, gerava até ler. De tanto você carregar. Aí precisava de um processo para visualizar se você tinha que ir ao fórum, fazer carga do processo, aí procurar o AB ou algum lugar que tirava Xerox para tirar aquele bolo de Xerox que você saía com aquilo tudo entulhado. Agora acabou isso, você faz o download lá, baixa o processo da íntegra, acabou, está dentro do computador, você tem acesso ao processo todinho por ali. Então, eu tô muito satisfeito com a posição do judiciário e com o interesse em inovação deles. Que bom, eu fico feliz, assim. Eu acredito que para os advogados, toda essa mudança deve agilizar muito o processo de vocês, né? Acredito que porque o trabalho de vocês é muito exaustivo, né? Além de É, é um trabalho é, que é exaustivo mentalmente e com toda essa papelada, exaustivo fisicamente também, né? eu, Então eu, eu assisti, eu acho que acaba fazendo, proporcionando para vocês uma melhor produtividade, né? eu acompanho muito e confesso, assim, particularmente, que sou fã do ministro Barroso. E ele disse que quando ele assumiu a cadeira no STF, ele tinha, sob a responsabilidade dele, 8.000 processos. E que 6 anos depois, ele tinha 4.000. Aí ele até brincou, porque a gente, na entrevista dele, ele estava discutindo sobre a judicialização da vida, né? Tudo na vida hoje, praticamente, se não tem esse entendimento, vai resolver no judiciário, né? Então, realmente, a vida ela foi judicializada. Então, ele falou que vai desde as coisas mais importantes até as coisas mais fúteis. Então, foi parado o Sim. STF, alguns anos atrás, para o STF decidir se o colarinho do chopp serviria para fins de medição do Inmetro. Meu Deus do céu. Tá, né? Qualquer um que estiver assistindo a gente aí pode botar no Google, tá lá. Se eu não estou enganado, o processo é de 2009, 2008, tá lá, o julgado do STF. Se o colarinho do chopp contava ou não para fins de medição do Inmetro. Agora, mais recente, foi no STJ. O STJ teve que decidir se o polidense era exercício físico ou dança, Meu para fins de Deus. registro, Para fim de entendeu? registro. Para fins de registro. Então, assim, muita coisa que era para ser decidido, na minha opinião, em tribunal de primeiro grau, já tomou Sim. proporção de STF, de STJ. E sendo que tem coisas muito mais importantes, aí é uma crítica minha pessoal que eu Claro. faço, que o STF e o STJ têm para julgar, principalmente o STF, questão do aborto, da união homoafetiva, do uso da maconha para fins medicinais, tem coisas muito mais, aborto, é uma coisa muito mais séria para ser É, debatida na que realidade, esse. o STF ele trabalha como um guardião da Constituição, né? Deveria Exatamente. chegar para ele só o que é E de relativo à certa, Constituição, né?
e, de certa forma, ele acaba trabalhando como tribunal, em algumas vezes, o tribunal de primeiro grau, né? Tendo esse sim, tipo de decisão que vai direto a plenário, a decisões direto de ministros lá. Então, essa parte da judicialização da vida, já que tomou esse caminho, né, a justiça digital, ela vem, não vou dizer, não é para corrigir isso, mas ela vem para ajudar, porque a sobrecarga em cima dos magistrados, tanto de primeiro grau quanto de segundo grau, STJ, STF, TSE, é muito grande, entendeu? A quantidade de demandas é muito grande, a quantidade de coisas que são discutidas dentro da justiça hoje é muito grande. Você vê que o próprio STF teve que intervir para dizer que na pandemia os estados e municípios tinham o poder para legislar sobre o isolamento social ou não, em cada um sim. das suas localizações, né, das suas comarcas. Cada município, cada estado ia legislar, não estaria subordinado ao governo federal. Mas você vê que até nesse tipo de demanda, a justiça teve que intervir para poder alcançar o que chamamos de paz social, né? Então, como a tendência é essa, a justiça ficando 100% digital, ela vai ajudar muita coisa os magistrados. Entendeu? Vai ajudar em muita coisa. Doutor, a gente voltando para a área digital, a gente, na Arábia Saudita, parece que a gente tem a Sofia, que é uma inteligência artificial que já está analisando processos judiciais e até prevendo qual vai ser a sentença conforme o histórico de cada juiz. No STF a gente já tem o Victor, né? O Victor, que foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, que já também já está começando a fazer uma certa triagem, né, com relação aos processos, né, principalmente aos processos mais simples. Aí a gente já está passando para a inteligência artificial. A senhora acredita que realmente a inteligência artificial vai ter um papel maior daqui para frente na justiça? Olha, para efeito de decisão judicial, eu não acredito que não. Tá? Vai sempre passar pela tutela do magistrado. A inteligência artificial, vamos dizer, hoje, ela ajuda a nós, vou virar aqui, que estou pedindo para me virar aqui, a inteligência artificial hoje ela ajuda muito a gente com relação a pesquisas exatamente daquilo que já foi decidido pelos tribunais a respeito de determinado assunto. E para isso aí está É. perfeito. Agora, nem sempre a decisão de um tribunal ou de um juiz a favor ou contra significa ou influencia pode influenciar ou não, mas não significa que o magistrado que está julgando aquele determinado pedido vai julgar igual aquela citação que você colocou dentro do processo que o outro magistrado, o outro tribunal decidiu. Aquilo ali é só como uma forma de embasar, é uma forma de você, vamos dizer assim, dar uma luz para o magistrado que outros tribunais têm decidido dessa forma. Mas ainda vai prevalecer o livre convencimento do magistrado. Se ele achar que naquele caso que ele está julgando ali, pode aplicar a decisão igual aquela que você citou, no caso ali da inteligência artificial, do digital, perfeito. Uhum. Mas se ele achar que não se aplica, ele vai explicar os fundamentos de por que não se aplica e não vai dar. Entendeu? Então, nesse ramo, nessa direção que eu acredito que a inteligência artificial já está ajudando e vai ajudar mais ainda ao judiciário. Mas influenciar ou dar decisão prévia sem ter um contraditório, ampla defesa, não, até porque, por mais semelhante que os processos sejam, as provas nunca são iguais. Né? Sempre tem uma diferença de um processo, de uma demanda para outra. Entendi. Com relação voltando na tecnologia 5G,
O senhor acredita que em quanto tempo o Brasil consegue ficar 100% digital? Qual a sua estimativa? Olha, quando o ente público ele coloca a leilão para privatizar esse tipo de serviço, normalmente é de praxe ele estabelecer um cronograma de tempo para ele ser implantado 100%, entendeu? Em todo o Uhum. território nacional. Talvez até visando um tempo mais curto, eles tenham amarrado esse tipo de negociação. Quem ficar com São Paulo vai ficar com o Nordeste também. Vai ter que fazer os dois. Então, é porque, assim, tratando-se de Brasil, né, sempre tem as exceções à regra, né? Você coloca determinado tempo, aí depois entra um aditivo aqui, um outro aditivo ali, um caso fortuito, força maior ali, e às vezes não sai, às vezes naquele tempo final que foi pactuado lá no início. Então, o que a gente torce é que seja o mais rápido possível, porque de nada vai adiantar o Rio de Janeiro, igual eu falei, ter o seu primeiro juízo ser 100% digital se os outros não forem 100% digital, porque só vai Sim, servir para quem advoga só dentro do estado do Rio. Nosso escritório, como tem algumas demandas fora do estado, não vai adiantar o 100% digital aqui e a gente tendo que atuar fora do estado em outros lugares que não são 100% digital. Então, o que eu claro. torço é para que o 5G venha e venha de forma rápida para todos, porque aí, beneficiando a todos, está beneficiando todo mundo, inclusive daqui e de outros lugares, de outras regiões do país. Aí, havendo a uniformidade, aí vem o prático, né? Vem a facilidade com isso aí para operar o direito. Com certeza. Você quer dar as suas considerações finais? Porque eu acho que a gente já tem uma hora Quero, e vinte que a gente está primeiro, conversando aqui. já tem uma hora e Eu nem 20, percebi o tempo passar. e não. Eu queria agradecer, primeiramente, seu convite, tá? Me senti muito honrado, satisfeito. Coloco-me à disposição para futuras reuniões, tá? Para nós abordarmos outros assuntos. Tem muita coisa atual que a gente pode estar falando, transmitindo e aprendendo com as pessoas. E aquela citação que eu fiz há alguns instantes atrás, né, que eu ia deixar para fazer no final, Uhum. é deixar isso para esse recado para as pessoas. Que o otimismo não tem nada que prova que ele funcione. Mas se você for pessimista, tem todas as provas existentes que o pessimismo ele funciona, aquela beleza. Então, o que eu quero deixar é esse recado, é o otimismo sempre. Muito Muito obrigada. obrigado a todos aí, obrigado pelas perguntas e tenham todos aí uma boa noite. Obrigado, Simone. Fiquei muito satisfeito com o seu convite, tá? Nossa, eu fiquei muito feliz, tá? Por você estar abrindo essa série com a gente, avisando que terça-feira que vem a gente tem a Ana Carol Curralo, que ela vai falar sobre a tradução e sobre ser autônomo, como foi ser autônomo durante a pandemia. Na quinta-feira a gente tem o Dr. Tegno Rocha, que também vem falando do digital no judiciário. E tem outras surpresas. Eu vou falando Ah, que bom. devagarzinho com vocês. Na quinta-feira, na outra quinta-feira, a gente já tem, no dia 12 a gente tem o senhor Fábio, que vem falar sobre certificação digital. Também Que sempre bom. nesse mesmo Assunto horário, interessante. tá, gente? 7 horas da Tá, tchau. noite. A gente quer fazer uma live terça e quinta com pessoas diferentes, trazendo propostas diferentes, trazendo soluções diferentes e mostrando para todo mundo, né, para quem está acompanhando, que todo mundo teve problema, tá? Ninguém aqui é super-herói e É, todo mundo passou por uma fase difícil e que todo mundo junto é que a gente vai conseguir superar e vai conseguir caminhar, né? O importante do judiciário estar se tornando digital é que a gente vai conseguir caminhar as nossas vidas particulares, as vidas das empresas. Então, por isso que eu quis até começar pelo judiciário, né, com o doutor Roberto, porque a gente sabe que é muito importante na nossa vida a justiça, né?
Justiça é uma coisa muito importante na nossa vida. Então, vocês são essenciais para a gente, né? Vocês trazem justiça, e isso é uma nos dá a, a percepção de cidadania que é muito importante para cada indivíduo no país. Muito obrigada. Então, Obrigado. agradecendo ao senhor, doutor, e para que o senhor transmita para toda a área jurídica do nosso país. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Uma boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. gente. Beijo, Obrigado. beijo, beijo. Gravou. Para.